FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 5 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. E o Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7.1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Brasil ajusta política externa para enfrentar mundo pós-crise. Folha de São Paulo. Putin vence na Rússia e opositores irão às ruas. O estado de São Paulo. Bancos centrais dos países ricos gastaram 8,8 trilhões de dólares nos últimos 3 anos. Correio Brasiliense. Craque, o pesadelo da maternidade. Valor econômico. Governo quer Samsung no controle de estaleiro em Pernambuco. Estado de Minas. Escolas do medo. A violência em torno das instituições de ensino de Belo Horizonte chegou a níveis tão altos que os vizinhos também vêm sofrendo com assaltos, arrombamentos, tráfico de drogas, agressões e depredações. Jornal do Comércio. Santa Cruz no G4 e Esporte vice-líder. 0 hora. Ataques a bancos, explosivos e armamento pesado assustam o interior. Brasil Econômico. De olho nos empregos, até senador americano faz lobby pela Embraer. O popular Dragão é o novo líder. Diário da Manhã. Atlético lidera e Vila vai ao G4. 7.3. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no auditório do Ministério Público Estadual, o governador Marconi Perillo participa do lançamento do programa Interação. A meta do programa é criar condições para um enfrentamento conjunto à questão das drogas em Goiás, com ações para prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas. Ainda hoje, às 10 horas da manhã, ele participa do lançamento também do novo Fórum de Santa Terezinha de Goiás. E o Fórum de Jovens Lideranças Empresariais de Goiás realiza, a partir de hoje até o dia 10 de março, a Semana Municipal de Empreendedorismo de Goiânia. Estão programadas diversas atividades como palestras, encontros, reuniões, debates, com o intuito de disseminar a cultura empreendedora na capital goiana. E também começa hoje, vai até o dia 9 de março, dentro da semana comemorativa do Dia Internacional da Mulher, acontece em todo o país o primeiro mutirão brasileiro de reconstrução mamária. Em Goiás, o mutirão acontecerá em hospitais da rede pública e da rede privada. Na Santa Casa, Hospital Geral de Goiânia, Hospital das Clínicas, Hospital Araújo Jorge, Instituto de Mastologia e Oncologia, Fêmea Hospital e Maternidade e Instituto Belcor e Hospital Unic. Cerca de 35 cirurgiões plásticos se credenciaram para participar do movimento e vão realizar a reconstrução mamária de 44 mulheres. As mulheres já estão com todo o pré-operatório pronto e as cirurgias são todas de graça. A expectativa é ultrapassar a cota estabelecida de 500 reconstruções em todo o Brasil, sendo 25 aqui em Goiás. Então é isso, é uma iniciativa, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então é isso, Gil, esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás.
O governador Marconi Perillo, às 14h de hoje, na Associação Goiana dos Municípios, prestigia a inauguração da nova sede da AGM e entrega da comenda municipalista vereador Messias de Souza Costa. A nova sede fica na Rua 98, número 227, no setor sul, bem próximo à Praça Cívica. Hoje, quase todos os 246 municípios goianos são filiados à AGM. Márcio Cecílio, presidente da AGM, destaca as vantagens da nova sede. A importância é que nós estamos mais bem localizados, mais bem instalados, com espaço físico maior, com mais conforto, tendo condições de oferecer assessoria e informações mais precisas aos nossos prefeitos, aos nossos gestores municipais. E aqui, na vizinhança do governo central, na vizinhança do poder das decisões, nós estamos a uma quadra do Palácio das Esmeraldas e do Palácio Pedro Ludovico, onde se concentra a maioria das secretarias estaduais, próximo aqui da Assembleia Legislativa, próximo do Poder Judiciário, próximo do Ministério Público, portanto, próximo de todos os entes que congêneres do dia a dia municipalista. De forma que isso julgamos um passo importante nessa mudança, porque além de ser uma renovação, nós estamos caminhando para a modernização também, a praticidade, e é tudo aquilo que a gente pretende oferecer aos prefeitos, facilidade na busca e nas ações municipalistas do seu dia a dia. 7:06. O vereador volta a denunciar falta de medicamento para diabéticos nos postos de saúde de Goiânia. O vereador Maurício Beraldo, do PSDB, denunciou na tribuna da Câmara Municipal de Goiânia a falta de medicamentos para diabéticos nos postos de saúde do município. Segundo ele, o problema vem se estendendo há mais de um mês, sem que a prefeitura tome alguma iniciativa. Estão faltando todos os produtos que um diabético necessita. Hoje, o diabético pobre, que ganha um salário mínimo, 2 salários, não consegue comprar o material para fazer o acompanhamento das taxas de glicemia. A medição com as fitas para medição, que custa de R$90 a R$110, uma caixa de 25 agulhas custa em torno de R$20 a R$30. Enfim, o material para um diabético usar em medição durante 15 a 20 dias fica na faixa de R$150 a R$180. Também na secretaria está em falta a insulina, que um diabético não pode jamais ficar sem a insulina, ou a metformina, ou outras formas de medicamento, que é caríssimo, chega a R$250 a R$300. A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde afirmou que houve um desabastecimento pontual do medicamento Lantus, similar à insulina, no final de dezembro, por falta de estoque no laboratório e pela necessidade de formular o orçamento de 2012. O problema, segundo a assessoria, já foi solucionado. De acordo com o vereador Maurício Beraldo, um grupo de diabéticos irá ao plenário na próxima terça-feira para explicar a situação aos vereadores e à população. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7:08. Secretário de Meio Ambiente do Estado, Leonardo Vilela, do PSDB, oficializou sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia. O evento foi realizado no Diretório Regional do partido, com a presença dos deputados Fábio Souza e João Campos, ex-postulantes ao cargo. Segundo o ex-prefeito de Goiânia, professor Nion Albernaz, a escolha do nome de Leonardo, feita a partir de uma consulta às bases do partido, seus deputados e vereadores, não foi unânime e todos os outros nomes tiveram votos, mas houve consenso em torno de Leonardo Vilela. Diante dos boatos de que João Campos e Fábio Souza não teriam sido escolhidos por serem evangélicos, Nion Albernaz foi enfático. Que o PSDB não discrimina nenhum tipo de religião. E saiu uma notícia que o João e o Fábio não tinham sido escolhidos por serem evangélicos. Isso é intriga da oposição. Nós temos o maior respeito por todas as religiões e nós convivemos muito bem com todas elas. Foi uma escolha muito difícil, porque todos os 3 candidatos são muito bons. Veja bem, o Fábio de Souza é inclusive presidente do PSDB metropolitano.
O João Campos tem um destaque lá na Câmara Federal. E nós, para encontrarmos candidatos, foi muito difícil. Por isso levou-se muito tempo e ampliou-se a base da consulta. O secretário de Articulação Institucional do Governo do Estado, Daniel Goulart, representou o governador Marconi Perillo no lançamento. O secretário do Meio Ambiente, Leonardo Vilela, disse em seu discurso que após deixar a secretaria, no final de março, terá 2 prioridades: conversar com os partidos da base aliada e também com os movimentos sociais. Vamos procurar trazer o maior número de aliados da base do governador e de outros partidos fora da base. Não tenho dúvida que temos uma longa caminhada. Nós queremos fazer uma campanha de alto nível, apresentar propostas que venham a melhorar a vida dos goianienses, confrontar as ações que hoje são desenvolvidas com propostas inovadoras, novas, transparentes, que respeitem o cidadão. Isso que nós desejamos. O deputado federal João Campos compareceu ao lançamento e mostrou unidade no discurso. Ele é o nosso pré-candidato, é um homem preparado, qualificado. Ele comunicará a cada goianiense quais são as nossas propostas do partido, e convencerá a cidade, o povo de Goiânia, que a proposta do PSDB, representada por ele, é a melhor proposta para a nossa cidade. A postura de união partidária também marcou o discurso do deputado estadual Fábio Souza. O PSDB vai marchar unido nas próximas eleições. Essa união vai acontecer, sem dúvida, desde a nossa militância até os nossos senadores com domicílio eleitoral em Goiânia. E essa união vai fazer a força nas próximas eleições. E com certeza vai culminar com a vitória do PSDB, a volta do PSDB para o Paço Municipal e fazer as transformações que Goiânia precisa. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, prefere manter cautela com relação à possibilidade de sua pré-candidatura. Mesmo assim, o petista deixa claro que deve sim disputar a reeleição na capital. Além de Leonardo Vilela, do PSDB, também são pré-candidatos dentro da base aliada do governo o deputado federal Javair Arantes, do PTB, Francisco Vale Júnior e Armando Virgílio, do PSD, o deputado Sandy Júnior, do PP e o vice-governador José Eliton, do Democratas. O deputado alerta que municípios não têm condições de pagar o piso salarial dos professores caso não recebam ajuda do governo federal. Continua repercutindo o novo piso salarial para os professores anunciado pelo MEC com efeito retroativo ao 1º de janeiro, no valor de R$ 1.451 para uma carga horária semanal de 40 horas. Já se sabe que muitos municípios de pequeno porte não terão condições de cumpri-lo, como informa o deputado Joaquim Castro, do PSD, o qual sugere a liberação de mais recursos por parte do governo federal. Olha, para os professores nada mais justo. Acho que os professores têm que ter uma remuneração digna. Esses 1.400 e poucos reais ainda não é aquilo que os professores merecem, mas por outro lado também tem que ver a condição do município em pagar. Os pequenos municípios terão dificuldades para cumprir. A União concentra aí quase 60% da arrecadação em suas mãos e, no entanto, de cada R$1 que é investido hoje no ensino fundamental e médio, ao passo que o Estado contribui com 41 centavos, os municípios com 39, a União só com 20. Aí você vê quem arrecada mais, que tem a maior arrecadação, é o que menos contribui. Então, se não houver repasse de dinheiro por parte do governo federal, os municípios enfrentarão grandes dificuldades para cumprir. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Março, aniversário da Rádio Brasil Central. 62 anos de informação, prestação de serviço, entretenimento e apoio à cultura do Estado de Goiás. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política Nacional.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele foi internado na tarde deste domingo com febre baixa e quadro de infecção pulmonar leve. Segundo o boletim médico, Lula está sendo submetido a tratamento com antibióticos. O ex-presidente havia encerrado no final de fevereiro as sessões de radioterapia contra um câncer na laringe. O exame para detectar se o tumor desapareceu completamente será realizado ainda este mês. A presidente Dilma Rousseff chegou à Alemanha ontem à tarde. Em Hannover, Dilma terá um encontro com a chanceler alemã Angela Merkel. A crise econômica internacional será o principal assunto do encontro. Segundo assessores da presidência, Dilma deverá conduzir a conversa com a chanceler alemã no mesmo tom em que vem se manifestando em relação à crise. Na última quinta-feira, Dilma criticou a política monetária dos países ricos que, segundo ela, provocam um tsunami de dólares nos países emergentes. Isso acaba valorizando a moeda local e prejudica setores da indústria que exporta. Na sexta-feira, Angela Merkel chegou a dizer que entende as críticas feitas por Dilma. Apesar de a crise internacional ser a principal pauta da viagem, o mote do convite é a CeBIT, uma feira internacional de tecnologia da informação, telecomunicações, softwares e serviços. Dilma visitará o evento amanhã. A Alemanha é parceira do Brasil no programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas para brasileiros cursarem graduação ou pós-graduação no exterior. A reforma do Fundo Monetário Internacional e outras questões de política externa também deverão ser debatidas, como a crise na Síria, a Palestina e o Irã. 7h16. Após prorrogação do prazo para recadastramento biométrico em Goiânia até o dia 23 de março, a procura pelo serviço ainda é intensa. Para saber mais sobre o assunto, vamos falar agora com o assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Bruno Rocha. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. Bruno, o TRE espera encerrar o prazo com quantos eleitores recadastrados? Após o anúncio da prorrogação, na última quinta-feira, a expectativa do TRE é ultrapassar os 90% dos eleitores de Goiânia. Após o anúncio da prorrogação, como que tem sido a média de atendimentos diários? O que é esperado para hoje, quando será retomado, então, o atendimento aos eleitores? No dia 1º de março, foi o último dia que nós atendemos, né, foi o último dia do recadastramento, foi bom o atendimento, foi em torno de 7.000 e poucos eleitores, 7.200 eleitores, e na sexta-feira não atendemos, também no sábado e domingo não. Retomamos hoje, e a expectativa é que atendemos de 6 a 7 mil eleitores por dia, até o dia 23, né? Eu lembro que esse atendimento agora na prorrogação é feito de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas nas centrais, e das 7 às 19 horas nas unidades do VaptVupt. Todos os postos que funcionavam antes vão continuar atendendo o eleitor? Não, alguns postos deixaram de funcionar, como os 2 itinerantes, aquele localizado na Praça Cívica, ele também não está mais funcionando, e também o itinerante na Morada do Sol e outros setores que nós fazíamos toda semana, né? Esse itinerante não vai funcionar nessa fase de prorrogação. Mas, em contrapartida, nós aumentamos os agendamentos, nós dobramos o número de agendamentos. Passou de 1.700 por dia para 3.200 agendados ao dia. Como que a pessoa pode fazer esse agendamento? Pelo site do TRE, tre-go.jus.br. Isso facilita muito para o eleitor, evita filas, né? A nossa intenção é evitar aquelas filas longas que estavam acontecendo no final do recadastramento biométrico. E, além de ser muito prático, né, para o eleitor, as 4 unidades do VaptVupt e também a Central de Atendimento ao Eleitor da Quarta Radial vão ficar exclusivamente para atender os agendamentos. O eleitor que não se recadastrar dentro do prazo está sujeito a quais sanções? O eleitor, agora com essa prorrogação, quer dizer, demos mais uma chance ao eleitor de Goiânia, né? O eleitor que não se recadastrar terá o título cancelado. Ele tendo o título cancelado, ele depois vai ter que resolver a situação dele perante a Justiça Eleitoral. Eu acredito que vai ser até mais difícil, porque não vamos ter a estrutura que nós temos hoje, né, oferecida ao eleitor. E tendo o título cancelado, ele fica impedido de tirar passaporte, de fazer matrícula em instituições públicas, de pegar empréstimo. Se ele for servidor público, ele pode ter o salário bloqueado, além de outras sanções que prejudicam a vida dele. Ok, Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvinte da Rádio Brasil Central. Bruno Rocha falando então sobre o recadastramento biométrico em Goiânia. Lembrando que o TRE prorrogou até o dia 23 deste mês
todo esse procedimento para o recadastramento biométrico na capital. E a primeira pesquisa Datafolha, após José Serra, do PSDB, assumir sua pré-candidatura, apontou que o tucano subiu 9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Serra lidera com 30% das intenções de voto e a disputa pela Prefeitura de São Paulo. A pesquisa foi publicada na edição de ontem no jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior, realizado em janeiro, Serra tinha 21% das intenções de voto. O tucano lidera em todos os cenários analisados pelo Instituto Datafolha. O pré-candidato do PRB, Celso Russomano, aparece em segundo lugar com 19% das intenções de voto. O ex-ministro Fernando Haddad, que deixou o governo da presidente Dilma Rousseff para disputar a eleição e tem como padrinho político o ex-presidente Lula, aparece com 3% das intenções de voto. O presidente do PMDB, senador Valdir Raupp, é acusado de ser coautor de um esquema que, segundo o Ministério Público, desviou cerca de 10 milhões de reais do governo de Rondônia para grupos de comunicação do Estado em troca de apoio político. Na época das irregularidades apontadas pelo Ministério Público, Raupp era governador de Rondônia entre 95 e 99. Ele assumiu a direção do PMDB após a eleição de Michel Temer a vice-presidente da República em 2010. Raupp está no Senado há 9 anos e seu atual mandato termina em 2019. O processo foi incluído na semana passada na pauta do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao presidente da Corte, César Peluso, a decisão de colocá-lo em julgamento. Valdir Raupp negou ter liderado o suposto esquema. 7h21. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E estreia neste momento o novo programa da equipe Mané de Oliveira, o TBC Sport News. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 8 horas, e marca a estreia da TBC News. A atração terá como apresentadores Késio Ribeiro, Cecília Barcelos e Edson Rodrigues, e traz um diferencial. No dia seguinte aos jogos, em primeira mão, o telespectador vai conferir imagens exclusivas dos gols e lances das partidas. 7h22. Rebanho de arte. Cal Parade leva para as ruas de Goiânia esculturas de vacas pintadas por artistas locais. Considerada pelos organizadores a maior exposição de arte urbana do mundo, a Cal Parade reúne em Goiânia 50 artistas, arquitetos, designers, além de 10 estudantes de escolas públicas municipais que fizeram intervenções nas esculturas. O artista plástico Ciron Franco, goiano que tem seu talento reconhecido em todo o mundo, participa como convidado especial da mostra que transforma a escultura de uma vaca em suporte para pinturas artísticas. Além de Ciron Franco, artistas consagrados como G. Fogaça, Léo Romano, Gilvan Borges e Alejandro Zenha também contribuíram com o projeto. Para Sandro Torres, um dos produtores locais da exposição, a Cal Parade propõe a valorização da arte, embeleza a cidade e democratiza a cultura. Democrático e heterogêneo. Mais de 300 pessoas se inscreveram e foi selecionados 49. Teve gente de todas as camadas sociais, de todos os segmentos, independente de ser artista, de ser designer, de ser arquiteto, de ser publicitário, de trabalhar com alguma coisa relacionada à mídia, ou às artes, ou à cultura, as pessoas se inscreveram e muitos foram selecionados. As esculturas serão instaladas em pontos estratégicos da cidade, a maioria em espaços abertos como parques e avenidas. Um dos selecionados pelo projeto, o arquiteto Gabriel Cortes, considera que a Cal Parade descentraliza o campo específico da arte. Leva para a rua, a arte vai até a pessoa, em vez da pessoa ir até um museu, uma galeria de arte, e aí muda a rotina da cidade. Isso pra mim é o mais importante, assim, que um dia para outro aparece uma vaca num canteiro e traz um novo olhar para a cidade. A exposição das esculturas começa no próximo dia 14 em Goiânia e permanece na capital por 2 meses. Depois desse período, as esculturas serão leiloadas e o dinheiro arrecadado será doado a instituições de assistência social. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Exposição de arte marca o início das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que é na próxima quinta-feira, dia 8 de março. A exposição O Olhar da Arte na Condição Feminina reuniu cerca de 110 artistas plásticos e foi realizada na Galeria Bauhaus, no último sábado, no setor Nova Suíça. Várias imagens de mulheres de 1,5 metro de altura foram feitas, enfocando temáticas que retratam a condição da mulher na atualidade. A exposição será levada para diversos órgãos públicos, shoppings
e no dia 8 de março vai para o Palácio das Esmeraldas. Depois disso, deve percorrer o interior do estado. A secretária de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial, Gláucia Teodoro, fala sobre os temas da exposição e também sobre uma homenagem especial ao ex-governador Henrique Santilo. São temáticas de denúncia, mas temáticas também do crescimento da mulher profissional, que estão expressadas nessas obras maravilhosas que os artistas plásticos tão bem souberam fazer. E também, hoje esse projeto, ele denomina-se Olhar da Arte na Condição Feminina, que nós estamos fazendo homenagem ao governador Henrique Santilo, que criou a primeira Secretaria da Condição Feminina, que foi a primeira do Brasil e a primeira da América Latina. Então imagina, na década de 80, um governo com um olhar revolucionário para a questão da mulher. E nós não podíamos nunca deixar de homenageá-lo por isso. A artista plástica Viviane Cunha escolheu a mulher negra como temática para sua obra. É o primeiro evento da Secretaria da Mulher nesse sentido, em Goiás, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E o tema aborda violência doméstica, escrava sexual, racismo. O racismo engloba índios, negros, né? Então o tema aqui gira em torno disso. Eu preferi a negra, a dona Silvia junto comigo, nós estamos pintando juntas. Então, ficou o tema de negra. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, será realizada, de 5 a 9 de março, a mostra Mulheres no Cinema, no Cinecultura. E também, no dia 7, a Secretaria promove o curso Autonomia e Empoderamento da Mulher no Centro de Referência da Igualdade. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Quase 8 quilos de maconha foram apreendidos neste fim de semana em um lote baldio no Jardim Petrópolis, em Anápolis. Segundo a polícia, o lote fica ao lado da casa do suposto traficante. O suspeito, um homem de 27 anos, foi preso em flagrante. Além da maconha, também foram apreendidas uma balança de precisão, uma pistola calibre 380, 6 munições e R$142 em dinheiro. 7h27. A Getop inicia a licitação para o programa Rodovia da Manutenção. No dia 2 de abril, recomeçam todas as obras do Rodovia da Reconstrução, paralisadas desde 15 de dezembro do ano passado devido às chuvas. O presidente da Getop, Jaime Rincon, confirma que com a abertura da licitação para o Grupo 2, serão reconstruídos 4.200 quilômetros da malha pavimentada de Goiás. Para 2012, são 2.300 quilômetros que estão previstos nesse lote que nós estamos licitando agora. Realmente, as reclamações com relação a essa malha rodoviária do Estado são enormes. A gente entende que a população tem tido até muita paciência em função dos grandes transtornos que ela tem tido em função da situação dessa malha. Mas, ao mesmo tempo, ela pode comprovar que nós estamos efetivamente realizando um trabalho aqui com muita seriedade, um trabalho técnico, em que nós vamos ter condições de, ao final desse governo, entregar para a população de Goiás a melhor e mais bem mantida malha rodoviária do Brasil. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Bandidos invadem agências do mesmo banco e arrombam cofres. Aqui em Goiânia, 3 homens armados e encapuzados arrombaram cofres de 2 agências do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicob, em Goiânia, na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, no primeiro caso, no setor marista, o suspeito tentou abrir 2 cofres, mas só obteve sucesso em um deles, que tinha apenas moedas. No outro roubo, no centro da capital, eles violaram um pequeno cofre onde estaria guardada a arma de um segurança. Um funcionário de uma empresa vizinha à agência do centro observou a ação e avisou a polícia que não conseguiu prender os suspeitos. A corporação acredita que o trio conheça o sistema de segurança do Sicob por ter agido em 2 sedes do banco na mesma manhã. Segundo a PM, os ladrões estavam bem vestidos e fugiram em um carro de luxo. 7h29. E o secretário de Segurança Pública do Estado, João Furtado, comentou neste fim de semana a Operação Monte Carlo, envolvendo policiais militares, civis e agentes de delegacias ligados à secretaria. João Furtado se diz surpreendido pelo grande número de pessoas envolvidas no caso, não só em Goiás, mas em outros estados do Brasil. O secretário disse que, em primeiro momento, não tinha conhecimento sobre a investigação, já que foi conduzida pela Polícia Federal, e quando foi solicitado, a secretaria colaborou com a operação. Sobre as providências a serem tomadas, já que alguns cargos ficaram em aberto, Furtado garante que nesta segunda-feira vai anunciar os nomes dos substitutos.
O secretário João Furtado, o comandante-geral da Polícia Militar Edson Costa Araújo e a diretora-geral da Polícia Civil Adriana Corse concedem entrevista coletiva à imprensa logo mais às 8 horas. Na oportunidade, o secretário, o coronel e a delegada vão se pronunciar sobre a Operação Monte Carlo e vão divulgar as estatísticas de criminalidade em Goiás referentes ao mês de fevereiro de 2012. 7h30, participação agora ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Voltamos com o balanço das rodovias das últimas 24 horas. Foram registrados 30 acidentes, 30 feridos e 3 mortos. Os acidentes mais graves. Ontem aconteceu um atropelamento de bovino na BR-070, quilômetro 187, entre Itaberaí e Itaguaru. Moto placa NKY7974 de Itaberaí. O condutor, Ailton Rodrigues da Silva, 38 anos, fatal. Abalvamento na GO 215, quilômetro 20 em Pontalina, um Fiat Uno, placa NVS 7890 de Goiatuba e um Fiat Uno, placa NLF 4029, também de Goiatuba. Ricardo Fernandes Lopes saiu com lesões. Maria do Carmo Tavares do Nascimento, vítima fatal. Nesse acidente, ainda saíram feridos Humberto César de Oliveira, Elza Helena de Oliveira, Nelza Silva Lopes Fernandes, Geraldo Fernandes de Lima, Osair de Oliveira, Custódia Borges de Oliveira. Mais uma saída de pista, GO 080, quilômetro 3, em Jaraguá. Moto placa KGW 4299 de Jaraguá. O condutor, Vedley Eucalipto de Oliveira, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. 700 mudas de espécies do cerrado doadas pela Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura serão plantadas hoje na Fazenda Grama, em Goianápolis. A medida tem de compromisso da instituição de contribuir para a recomposição do crédito de carbono do Estado assumido durante a Exposição Agropecuária de Goiânia no ano passado. E a SEAGRO promove encontros regionais com secretários municipais de Agricultura. Na última quinta-feira, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação deu início aos encontros regionais que pretende promover em todo o estado de Goiás esse ano. O primeiro deles aconteceu em Alvorada do Norte, região nordeste do estado, e teve um grande número de participantes entre secretários municipais e prefeitos. O secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio Camilo de Lima, detalha os objetivos desses encontros. Esses 11 encontros que estaremos realizando neste ano são consequência e desdobramento do encontro que nós fizemos em novembro do ano passado, com a presença de prefeitos e da grande maioria dos secretários municipais de Agricultura. A intenção é que os municípios estejam atentos a um processo de estruturação necessária a nível municipal para que a agricultura se desenvolva de uma maneira mais acelerada e mais efetiva, de uma maneira inclusive que os municípios possam absorver as políticas públicas já existentes, políticas essas do Estado de Goiás e mesmo do governo federal, e dessa forma dar uma celeridade ao desenvolvimento e ao enriquecimento das ações econômicas dos municípios. Agora, qual a importância do município nesse processo de desenvolvimento? Todas as ações de agricultura, de desenvolvimento, de infraestrutura são realizadas a nível de município. E nada mais importante que o prefeito e seus secretariados estejam preparados para agirem dentro dos municípios. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. O Tribunal de Justiça de Goiás negou habeas corpus ao advogado Luiz Martins Neto. Ele está preso desde o dia 6 de fevereiro, acusado de mandar colocar fogo na sala do Fórum de Itaberaí. SAMU faz parceria com o Corpo de Bombeiros para agilizar socorro às vítimas de acidentes na Grande Goiânia. A novidade no convênio é que, além de trabalharem em conjunto nas ruas da capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, terá à disposição a partir de agora também o helicóptero dos bombeiros. Para o diretor-geral do SAMU Goiânia, médico Fernando Bernardes, o apoio aéreo será de extrema importância, já que atualmente nem mesmo as viaturas conseguem se deslocar com rapidez no complicado trânsito de Goiânia. Essa parceria visa otimizar o tempo-resposta. Num caso de gravidade, seja acidente ou seja uma parada cardíaca, o tempo que a gente chega até a vítima, o tempo que a gente desloca a vítima até o hospital é fundamental para diminuir sequela e até mesmo para salvar a vida dela. Com essa parceria, são duas instituições sérias que visam salvar vidas. Quando se une forças, isso amplia, triplica a
potencialidade e a competência no salvamento de vidas. Na verdade, assim, tem alguns, depende do horário de pico. Hoje nós temos, como exemplo, o setor Itatiaia. Fazer um atendimento no setor Itatiaia por volta de 7h30 da manhã, a gente leva entre 40 minutos a 50 minutos para chegar até o Hospital de Urgências de Goiânia. Com um helicóptero, isso vai para 8 a 15 minutos. Então, assim, o tempo que a gente ganha é muito grande. Isso são vidas salvas. A parceria prevê que o SAMU disponibilize 15 médicos e 10 enfermeiros, profissionais que estarão responsáveis por 4 plantões semanais. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Vigilâncias sanitárias dos municípios definem monitoramento de alimentos. Cerca de 35 municípios goianos trabalham para definir até meados de março as categorias de alimentos produzidos e comercializados no estado que serão monitorados pelas vigilâncias sanitárias e o LACEN, Laboratório Central de Goiás. Segundo a coordenadora do Departamento de Produtos do LACEN, Marlúcia Catulio, todos os anos são escolhidos os tipos de produtos que serão fiscalizados. Ela adiantou que o leite, sal, queijo, linguiça e corantes já estão na lista, porque são de monitoramento contínuo. A coordenadora explica que o procedimento é rigoroso. A vigilância coleta, amostra, traz para o LACEN, a gente faz a análise, devolve para eles o resultado. Se o produto é satisfatório, não é coletado de novo, por esse ano pelo menos. Se ele é insatisfatório, a vigilância vai abrir um processo administrativo em cima desse produto. O produtor é notificado, tem um tempo para ele recorrer, que a gente chama de contraprova. Se ele acha que pode estar errado, se ele não concorda com esse resultado, ele pode pedir uma contraprova. Onde ele vem aqui, a gente faz a análise de novo, na presença do produtor ou de um perito por ele indicado. Se persistir esse resultado insatisfatório, confirma esse resultado, então ele é fiscalizado, esse lote ele é recolhido, todo um processo administrativo que tem. E essa análise é repetida depois de tudo que ele tem que fazer em cima desse produto. A coordenadora do Departamento de Produtos do LACEN, Marlúcia Catulio, diz que a finalidade das ações é educativa e de ajudar os produtores goianos a oferecer alimentos de qualidade no mercado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de Goiânia treinam médicos de 42 municípios para o combate à dengue. A gerente de Atenção e Política da Saúde em Goiás, Marisa Aparecida de Souza, fala do protocolo de atendimento a partir de agora. É um protocolo mais aperfeiçoado, onde dá condições para o médico atender o paciente, né, diagnosticar os casos de dengue, confirmar com mais precisão, né? Porque o que estava acontecendo, essas capacitações estavam acontecendo, eram muito longas, né? E não chegavam a um senso comum. Agora não, essa capacitação mais rápida, ela é mais eficiente, ela dá condições para os médicos diagnosticar com mais precisão os casos de dengue nos seus pacientes. Marisa destaca ainda as ações para diminuir os casos da doença no estado. O trabalho está sendo feito, né, com o apoio da Secretaria, regionais, municípios, no controle da dengue. Nós devemos cada vez mais aprimorar as ações, a limpeza ambiental, não é mesmo? E os trabalhos efetivos dos agentes de combate a endemias. E acredito, assim, que a gente vai conseguir, nesse ano de 2012, atingir, assim, uma meta que não tenhamos número de casos de morte por dengue hemorrágica, né? Se for ter, a gente não espera, né? Bem menos. De acordo com a gerente de Atenção à Saúde em Goiás, os municípios com mais casos de dengue são Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Trindade. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Prefeitura de Goiânia divulga lista preliminar de permissões para táxi. 811 candidatos participaram da licitação. Os habilitados e suas respectivas pontuações foram publicados na sexta-feira. De acordo com o secretário de Compras e Licitações da Prefeitura de Goiânia, Andrei Azeredo, como houve empates entre os candidatos, haverá um sorteio para definir os vencedores. A lei estabelece, para que a gente aponte o resultado final, a ordem de classificação da maior para a menor nota e, por consequência, os vencedores, nós devemos fazer um sorteio em sessão pública. E isso acontecerá na próxima quinta-feira, no dia 8 de março, às 9 horas, no 6º andar do Paço Municipal. Nessa oportunidade, nós, diante de todos os presentes, realizaremos o sorteio
e aí apresentaremos o resultado final dessa licitação, que vai contemplar Goiânia com mais 239 permissões para táxi. Andrei Azeredo afirma que após o fim da licitação, que deve acontecer na próxima quinta-feira, os 239 candidatos selecionados vão receber permissões de táxi em Goiânia. O procedimento licitatório, a princípio, ele se conclui na quinta-feira da semana que vem, será encaminhado para o presidente da MC, no caso o senhor Miguel Thiago, para que ele, a partir daí, faça a convocação dos permissionários vencedores para a celebração do contrato e a distribuição dos mesmos na cidade de Goiânia, para que eles possam começar a atender a nossa sociedade. Interessados podem acompanhar o sorteio do resultado final da licitação, que acontece às 9 horas na quinta-feira, no 6º andar do Paço Municipal. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. O Ministério Público Estadual lança hoje o programa Interação, voltado para o enfrentamento das drogas em Goiânia. O programa prevê ações de prevenção, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e o combate ao tráfico de drogas, em especial o crack. Vamos saber mais sobre esse assunto, falando agora com a promotora de justiça Liane Antunes. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP Estadual. Bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, Gil. Bom dia. Como o programa prevê o combate às drogas? Olha, o programa prevê 2 frentes de ação. A primeira é a mobilização e a articulação das entidades governamentais e não governamentais que atuam na área. O nosso objetivo é unir os esforços de todos para que juntos nós consigamos obter resultados mais efetivos. Porque é evidente, Gil, que nenhuma instituição sozinha vai conseguir enfrentar esse grave problema. Então, além do papel fiscalizador, além do papel de autor da persecução penal, o Ministério Público está assumindo o compromisso de exercer esse papel de articulação e mobilização que está de acordo com a demanda social do momento. Quais são os parceiros do Ministério Público? Como? Pois não? Quais são os parceiros do Ministério Público? Os parceiros do Ministério Público são Estado de Goiás, Associação Goiana dos Municípios, Ministério Público do Trabalho e Justiça Federal, Ministério Público Federal, todos os órgãos e instituições que estejam dispostos a se unir para esse enfrentamento. Inclusive, no dia de hoje, será assinado um protocolo de intenção com todas essas entidades. Promotora, como as manifestem o seu interesse. Como as ações devem chegar aos usuários de drogas? Bom, hoje serão assumidos compromissos de ações concretas. O Ministério Público está se comprometendo a capacitar todos os promotores, procuradores de justiça e todos os integrantes da rede de atendimento às pessoas usuárias de drogas. Está se comprometendo a estruturar bancos de dados para monitorar o tráfico de drogas, a empreender esforços para auxiliar a Polícia Civil e Militar em ações concretas de investigação e de sistematização de dados para enfrentar esse problema. Por outro lado, nós temos, por exemplo, o Estado de Goiás assumindo o compromisso de construir CREDEX, de articular a instalação de CAPs e casas de acolhimento transitório no interior do Estado e também na capital, construir centros de internação, aprimorar o atendimento ao adolescente infrator, que é um público especialmente vulnerável às drogas, e daí por diante. São inúmeras ações e nós pretendemos que os resultados venham de imediato. É claro que nós não estamos propondo uma fórmula mágica, porque o problema é de difícil solução, mas nós acreditamos que se 1, 2, 10 vidas forem salvas, nosso esforço já valeu a pena. Doutora Liane Antunes, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, tudo de bom. Promotora Liane Antunes, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás, falando então sobre o programa Interação, voltado para o enfrentamento das drogas em Goiânia, programa que será lançado logo mais às 8 horas pelo Ministério Público. 7h44. Goianão tem novo líder e novo integrante do G4. As notícias do esporte você confere a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. Atenção você que é beneficiário ou integrante de família cadastrada nos programas Renda Cidadã e Bolsa Família. O governo de Goiás comunica que as inscrições da segunda fase estarão abertas a partir do dia 6 para o Bolsa Futuro, o maior programa de qualificação profissional do país.
Garanta sua vaga no Bolsa Futuro, faça um curso de qualificação gratuito e receba o incentivo financeiro de R$ 75 por mês oferecido pelo programa. Inscreva-se nas unidades do Renda Cidadã, do Bolsa Família ou no CRAS da sua região. Bolsa Futuro. Você crescendo com Goiás. A força do coração do Brasil. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O mundo em sua casa. Esporte. Logo depois da partida entre Goianésia e Anapolina, nesse domingo, o motorista que levava a torcida organizada rubra, Daniel Antônio, de 25 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na região do pescoço, nas proximidades da barreira da Polícia Rodoviária, na GO 080, a 10 quilômetros de Goianésia. Em entrevista à Rádio Manchester de Anápolis, o médico do SAMU de Goianésia, Vilmar Araújo, que estava no hospital, informou que Daniel será transportado ou foi transportado para o Hospital de Urgências de Anápolis para que possam ser realizados exames mais detalhados. O ônibus que já retornava para Anápolis foi ultrapassado por um carro que fez o retorno e seus ocupantes começaram a disparar contra o para-brisas. Antes do ocorrido, ainda no estádio Valdeir José de Oliveira, houve discussões entre as torcidas organizadas Azulão do Vale de Goianésia e TOR, torcida organizada da Rubra da Associação Atlética Anapolina. Fica aqui um detalhe do Escrete de Ouro e da Rádio Brasil Central. Até quando a gente vai ter que noticiar, dentro do noticiário de esporte, fatos policiais? Cabe ao TJD da Federação Goiana de Futebol tomar providências contra a torcida do Goianésia, porque em menos de uma semana, quarta-feira contra o Vila Nova, jogadores e dirigentes do Vila agredidos. Agora, tiros e agressões contra membros da Associação Atlética Anapolina. Até quando a situação vai perdurar? O Atlético não sentiu a perda do treinador Hélio dos Anjos, venceu a Aparecidense por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato goiano. Com a vitória conquistada diante da Aparecidense ontem à tarde no estádio Serra Dourado, o Atlético já é líder do campeonato goiano e se prepara agora para a estreia na Copa do Brasil. O Atlético estreia nesta quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Gilbertão, em Gurupi, no Tocantins. E se acaso vencer por uma diferença igual ou superior a 2 gols, o Atlético fatalmente eliminará o jogo de volta pela competição. A reapresentação e a viagem acontece ainda hoje, daqui a pouco, no CCT do setor Urias Magalhães. O zagueiro Leonardo fora, machucado, lesão muscular. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h49, o Vila Nova ganhou de virada do Itumbiara. Detalhes com Paulo Massadi. A vitória do Vila Nova ontem colocou o time pela primeira vez neste Goianão 2012 entre os 4 primeiros na tabela de classificação, o G4. Os 4 primeiros times que irão disputar a fase semifinal do Goianão, é claro, ao final do primeiro turno. O Vila que só volta a campo agora no próximo domingo, o clássico contra o Atlético no estádio Serra Dourada. O técnico Robélio Schneiger vai contar com a volta do atacante Marion, que no jogo de ontem, vitória 3-2 para cima do Itumbiara de virada, estava cumprindo
suspensão automática, já que tinha sido expulso na derrota do meio da semana passada para o Goianésia, fora de casa. A reapresentação dos jogadores do Vila Nova vai acontecer na terça-feira, amanhã, às 9 da manhã. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. O Rio Verde goleou Morrinhos por 4-1 e conseguiu sua segunda vitória no campeonato. Mesmo vencendo, o Rio Verde segue na lanterna do campeonato com 8 pontos. O Morrinhos caiu uma posição ao 8º colocado com 12 pontos, próximo à zona de rebaixamento. Em Goianésia, o time da casa desperdiçou a chance de se firmar no grupo das 4 melhores classificadas ao perder de 2-0 para a Anapolina, que havia vencido somente uma vez na rodada de abertura do Campeonato Goiano no dia 22 de janeiro. Depois da goleada para o Rio Verde em casa, o técnico Júnior Pezão deixou o comando do Morrinhos. Ele justificou que ficou com vergonha de perder para o último colocado do Campeonato Goiano. Pezão é o segundo técnico do Morrinhos na competição. O primeiro foi Paulinho Ceará. Depois de perder a liderança do Campeonato Goiano, Goiás volta as atenções para a Copa do Brasil. Depois de empatar 3 jogos seguidos no Campeonato Goiano, o Goiás volta agora as atenções para a estreia na Copa do Brasil. Quinta-feira, às 7h30, em Jundiaí, no interior de São Paulo, diante do Paulista. Pelo Campeonato Goiano, o time volta a campo domingo contra o Goianésia, jogando na Serrinha. São 3 empates consecutivos, 2 contra a Anapolina e no último sábado, em Catalão, um novo empate diante do Craque. Pelas circunstâncias, acabou sendo um mau resultado, empate com sabor de derrota. O Goiás foi superior durante boa parte do jogo e teve um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando o Mário César, do Craque, acabou expulso. A reapresentação acontece daqui a pouco, às 9 horas, no CT do Parque Anguera, e o técnico Anderson Moreira começa a preparar o time para jogar em Jundiaí contra o Paulista na próxima quinta-feira. Yarney retorna e Felipe Amorim também pode reaparecer, mas o Felipe Amorim depende dos médicos e fisioterapeutas, que vão dar um parecer ainda nesta segunda. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. No principal jogo da 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Santos bateu o Corinthians por 1-0, gol de Y, na Vila Belmiro. O time corintiano, que jogou sem 7 titulares, mesmo com a derrota, continua líder do Campeonato Paulista com 29 pontos. O Santos é vice com 27. O Palmeiras, que empatou em 0-0 com o São Caetano, é terceiro com 26. No Campeonato Carioca, os 2 grandes que jogaram neste domingo se deram bem. O Botafogo fez 3-1 sobre o Volta Redonda e o Flamengo venceu fora do Rio o Duque de Caxias por 2-1. Às 7h52 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Março, aniversário da Rádio Brasil Central. 62 anos de informação, prestação de serviço, entretenimento e apoio à cultura do estado de Goiás. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora são 7h53. Nova lei das etiquetas será discutida hoje em Goiânia. Sindicato das Indústrias e Confecções de Roupas em Geral de Goiânia, Sinroupas, em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMetro, vai realizar hoje uma palestra sobre a nova lei das etiquetas. O objetivo do encontro é levar mais informações sobre o tema para o fabricante. O presidente do Sinroupas, Edilson Borges de Souza, esclareceu como essa lei vai funcionar. A portaria 166 de 2011, também com a resolução de fevereiro de 2008, mudou a nomenclatura das etiquetas, as simbologias, a lavagem. Então é uma nova simbologia para atender o mercado internacional. E Goiás, em virtude de não se adaptar assim, às novas tendências, e o ano passado teve muitos autos de infrações em cima dessa portaria. Então o Sinroupas e a FIEG juntos resolveram
chamar as empresas e adequar elas à nova realidade. Edilson Borges também apontou que a aceitação do fabricante à nova lei é muito grande. Ficou ótimo, porque nós estávamos pensando que ia ter poucas pessoas, surpreendeu, ia ser só um dia, já tem 2 dias, já tem mais curso marcado para 2 meses, já tem um interior inteirinho, já o pessoal do interior já estão ligando, querendo que leve o Inmetro para o interior, como Jaraguá, Trindade, Catalão, o pessoal estão querendo que o Inmetro vai lá, dê o curso para ele, dê essa palestra sobre a modernização das etiquetas. 7h55. Governo toma medidas para conter valorização excessiva do real. Depois de elevar para 6% a taxação do IOF sobre captação externa de até 3 anos, a promessa do governo é que novas medidas podem ser adotadas para conter desvios cambiais. O objetivo é conter a entrada excessiva de dólares no país, que vem forçando uma valorização do real. Segundo o economista e assessor da Federação das Indústrias de Goiás, Reinaldo Fonseca, a desvalorização do dólar atinge diretamente as exportações. Daí a necessidade de políticas econômicas para evitar uma crise no país. Reinaldo Fonseca diz que o agronegócio é o mais afetado. O agronegócio hoje tem um volume de exportação na pauta maior, então ele seria também afetado, que afetaria até no caso do Goiás, a indústria de carne, a indústria de minérios no Brasil que exporta muito, alguns manufaturados como aviões da Embraer. Nós temos alguns setores que têm uma posição muito forte na exportação. O que se está considerando é que poderá conter em parte a queda do câmbio do dólar. Se conseguir conter aí na faixa de 1,7, ele não cair mais, aí poderá sim favorecer. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que o foco é conter a entrada de investidores que preferem atuar na especulação de curto prazo. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Agora são 7h56. Uma única aposta feita em Morretes, no Paraná, acertou as 6 dezenas do concurso 1.368 da Mega Sena, sorteadas no fim de semana. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dono do bilhete premiado vai receber R$ 4.873.000. As dezenas sorteadas foram 10, 21, 26, 29, 32 e 38. 34 apostas acertaram a quina e devem receber cada uma R$ 47.804. Na quadra, cada um dos 4.447 apostadores terão direito a R$ 522. Um bueiro explodiu ontem na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, ao lado do Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. Não houve feridos, mas o impacto causou rachaduras no teto da entrada de serviço de um prédio que fica em frente ao bueiro. Um médico da equipe que atende o cantor Sérgio Reis disse ontem que uma síncope, ou seja, a perda súbita de consciência, causou a queda do cantor sertanejo durante um show na cidade mineira de Três Marias, na noite de sábado. Sérgio Reis fraturou 2 costelas e teve uma contusão no ombro. O cantor está sendo monitorado para que sejam investigadas as causas da síncope. Um homem de 52 anos morreu no fim de semana após perder o controle do jet ski que pilotava e se chocar contra um barranco em Maquini, a 132 quilômetros de Porto Alegre. O acidente ocorreu na Barra do João Pedro, canal que liga um lago a um rio e é usado para atividades de lazer. Um grupo de jovens que pescava na margem oposta pulou na água para tentar socorrer a vítima. Um deles morreu afogado. A Capitania dos Portos vai instaurar inquérito para verificar se o condutor do jet ski tinha habilitação e apurar qual a velocidade do aparelho no momento do acidente. Noticiário Internacional. O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, se declarou vencedor das eleições presidenciais do país. Pesquisas de boca de urna indicavam que ele teria cerca de 60% dos votos, o que garantiria a vitória ainda no primeiro turno. A contagem ainda está sendo feita. Líderes da oposição e observadores, porém, disseram que o processo eleitoral foi marcado por fraudes. A agência de vigilância independente Golos informou que recebeu denúncias de que ônibus lotados levaram eleitores para votar várias vezes. Cerca de 200 pessoas morreram e muitas ficaram feridas após uma série de explosões ontem em Brazzaville, a capital do Congo. Segundo o exército, as explosões aconteceram em um depósito de armas. O incidente destruiu vários prédios na capital do país africano. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, confirmou ontem que a cirurgia a qual ele foi submetido na última semana aconteceu por causa da recorrência de um câncer na região da pelvis. Ele já havia sido operado pelo mesmo motivo em 2011. Chávez disse que será submetido a novas sessões de radioterapia, mas negou que haja evidências de metástase por causa do tumor.
Chega a 39 o número de mortos em decorrência de tornados que atingem diversos estados no meio oeste dos Estados Unidos. Neste fim de semana, um bebê foi encontrado vivo a 16 quilômetros da própria casa, que fica em New Pekin, no estado de Indiana. As autoridades ainda não sabem como a criança foi parar tão longe de casa, mas a possibilidade de que os ventos tenham levado o bebê não está descartada. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzani Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.